Agora nós vamos falar um pouco sobre a comunicação do IPv6, que é um pouco diferente do IPv4. Apesar da ideia ser a mesma de roteamento, ele se comunica de uma forma diferente, tá? E sabendo essas formas de comunicação, você pode entender como a sua rede está funcionando. Tá? Não existe, primeira coisa, não existe endereço de broadcast numa rede IPv6. Tá? Isso é a primeira coisa que você tem que entender. O último IP não vai ser IP de broadcast e não existe IP de broadcast no IPv6. Então, o que existe são endereços multicasts. O que são endereços multicasts? São endereços em que você pode se cadastrar para receber alguma coisa. Vamos dizer, TV, VoIP, dependendo do tipo, ele possui um endereço multicast. Quando você permite que um computador logue nesse endereço multicast, que ele se cadastre, o switch, o roteador, ele vai fazer uma cópia de todos esses pacotes enviando para todos esses equipamentos que estão dentro do endereço multicast. Quem não tiver no endereço multicast não vai receber. Então, o número de pacotes na rede vai ser menor. Ele só vai enviar pacotes para quem está dentro desse canal multicast. Tá? E o IPv6, ele utiliza o famoso protocolo ICMP, que é o ping, né? Uma forma dele. Porém, nesse caso do IPv6, ele tem um protocolo especial que é o ICMP v6. O ICMP v6, ele é muito importante para o IPv4, ou IPv6, porque quase todos esses grupos de multicast vão utilizar o ICMP v6 para funcionar. Tá? Então você tem que trabalhar com muita cautela se você for fazer o bloqueio dele. E como possuímos o canal multicast para envios de broadcast na rede, o IPv6 utiliza endereços específicos de comunicação para cada função da rede. E esses canais possuem endereços IPv6 inválidos e fixos. Ou seja, dentro desses canais vamos ter comunicações de uma determinada função. Tá? E elas sempre são endereços inválidos, ou seja, dentro da sua própria rede, e utilizando multicast. Aqui nós temos um exemplo dos endereços e as suas funções, tá? E é aqui que você tem que prestar mais atenção, porque todos esses equipamentos, eles funcionam com endereços, eles funcionam com ICMPv6, tá? Então nós vamos para a linha 2, que é a mais importante aqui, pelo menos eu acho que você precisa aprender melhor, é a questão do FF02. Esse FF02, exemplo 2.2.1, ele fala com todos os endereços que estão ali na rede, cadastrados na rede. O FF022, ele só comunica os roteadores, ou seja, você está enviando para os roteadores. O 5 é o SPF, né? O 9 são roteadores RIP, por aí vai. Esse canal de multicast, ele é importante porque ele é usado para você entender o que o equipamento está falando. Se você já viu um FF022, você sabe que é um pacote se dirigindo a todos os roteadores daquela rede. Tá? E do nosso esquerdo, lado direito aqui, nós temos o FF021, o FF022 ali falando que são todos os devices, né, e todos os roteadores. E nós temos a forma de, vamos dizer assim, endereço MAC desse prefixo, né? Um prefixo IPv4, a gente sabe que o broadcast é tudo 255, né? E no MAC é todo FF. No caso do endereço, desse endereço FF021, ele sempre tem o 3333, tá? E o final vai ser o mesmo do prefixo, que é o FF021, você vai usar 1. Então é 3333, a 0 até final 01. Mesma coisa para o 2, para o 5 e para o A, para qualquer um, tá? Agora nós vamos ver como é o uso do ICMPv6 com os canais multicast. Ou seja, hoje a gente falou dos canais, mas a gente não sabe como é que utiliza os canais, né? O FF021, o FF022. Então aqui nós vamos aprender como é feita a comunicação e quais são os principais funções dele. Primeiro, nós temos o Router Solicitation.
Tá? Router solicitation é quando um host, ou seja, um equipamento, deseja saber se existe um roteador na rede disponível nesse segmento. Então, esse equipamento, como se eu tivesse ligado um equipamento num roteador ou numa rede, ele vai enviar uma mensagem desse tipo, isso é IPv6, onde a origem do pacote é o endereço do host link local, ou seja, o endereço FF80, aquele endereço que o IPv6 gera automaticamente para a placa. E o destino é o grupo multicast. Lembra que a gente falou que o grupo de todos os roteadores é o FF022? Ou seja, eu estou solicitando um roteador, eu quero saber se tem um roteador na rede. Eu vou mandar um pacote para o FF022, que é o canal de todos os roteadores, que se tiver algum roteador nessa rede, ele vai estar escutando esse canal e vai me responder. Então aqui a gente está vendo que essa solicitação só vai para os roteadores, ela não vai para os outros equipamentos da rede. Então já diminui muito o tráfego, e não só o tráfego, você vai entender o que está acontecendo na rede de forma melhor. Tá? O outro é o Router Advertise. Esse Router Advertise é um roteador enviando uma resposta para o Router Solicitation, que foi o primeiro que a gente aprendeu, ou ele também pode ser configurado para ser gerado de tempo em tempo, sem que ninguém peça um Router Solicitation. Tá? Quando o anúncio RA é feito, a forma automática, a origem do pacote tem o IP da interface do roteador, ou seja, o link local FE80 do roteador, e o destino é o endereço multicast all nodes, ou seja, todos os equipamentos, que é o FF021. Ou seja, ele está falando com todos os equipamentos que ele é o roteador. E ele está passando alguma coisa nesse RA, que são os prefixos, ou qualquer coisa que que o roteador queira ensinar para alguém. Tá? Mas quando o RA ele é uma resposta a um Router Solicitation, a diferença é que ele vai deixar de ser multicast e ele vai virar um unicast, porque se tem alguém solicitando para ele, ele já sabe qual é o endereço local dessa pessoa que está pedindo para ele, que é o FE80. Então ele vai pegar o endereço desse equipamento que pediu e vai simplesmente mandar a resposta só para ele. Ou seja, não vai ter multicast, vai ter seu endereço local. Outro uso do ICMPv6, que é muito importante, é o Neighbor Solicitation, que é muito semelhante ao ARP do IPv4. O que o ARP faz? É descobrir um endereço IP e descobrir o endereço MAC desse endereço IP. No IPv6 a gente precisa da mesma coisa, só que ele funciona de uma forma diferente, que é o NS, Neighbor Solicitation. É enviado pelo host quando este quer determinar o endereço da camada de enlace de outro nó no mesmo segmento, ou seja, eu quero saber o seu MAC. Tá? A origem desse pacote é o endereço IPv6 do host que está enviando a solicitação. Tá? Então, assim, o meu FE80 vai ser a origem desse pacote. O destino é o endereço multicast solicitate node. Tá? Existe esse endereço que é o FF021, FF e todos esses X, onde esse X corresponde aos bits finais do IPv6 pesquisado. Tá? Que acontece? Esse FFXXX, a gente vai colocar o IP final do cliente que a gente quer pesquisar. Ou seja, nós temos um FE80, aí tem lá 2 pontos, um tanto de endereço, e a gente tem os 6 bits finais, né? Bits não, desculpa, os 6 caracteres finais, a gente sabe qual que é do endereço que a gente está querendo descobrir o MAC. A gente vai colocar esses 6 caracteres finais nessa solicitação. Então vai ficar FF02, 2.2.1, 2 pontos FF e os últimos 6 caracteres do endereço IPv6 do destino. Quando esse endereço chegar no equipamento que tiver esse MAC final, esse IP final, ele vai responder o MAC pro que gerou esse Neighbor Solicitation. Tá? Esse Neighbor Advertisement, que é o próximo, é a mensagem enviada a resposta de ONS, que é o que eu estava falando agora. Também é enviada no caso de mudança de endereço IP. Como a gente tem muito endereço IP na rede,
o IPv6 ele testa esses endereços para ver se eles são válidos ou não. Ou seja, ele mesmo manda o próprio IP, usa o neighbor, como se fosse o neighbor advertisement, o solicitation, ele manda com o próprio IP dele. Porque se ninguém responder, ele sabe que esse endereço não está sendo utilizado, então ele pode utilizar. E também ele é utilizado para responder a mensagem do NS. Então, a pessoa, né, o equipamento que tiver aquele IP final do Neighbor Solicitation, ele vai responder ao outro equipamento utilizando um NA. Tá? Então, ou seja, o NS é gerado e o NA é uma resposta ao NS. Mesma coisa do RS. O RS é gerado, então nós temos uma resposta RA. Tá? Então a única diferença que tem nisso é o RA pode ser gerado de forma automática, de tempos em tempos ele ficar spamando na rede, né? E o Neighbor Advertisement ele também pode ser usado para descobrir se aquele IP está em uso ou não. Mas a maioria das vezes ele é utilizado para responder uma solicitação de camada 2, ou seja, quem tem esse MAC, né, ele quer entender. Para a gente entender melhor um pouco o Neighbor Solicitation, eu coloquei aqui um diagrama que fica mais fácil da gente entender. Nesse caso, o PC1 está gerando uma mensagem de Neighbor Solicitation, que é um ICMPv6, perguntando para quem tem o IP do computador 3 para falar o MAC, porque ele não sabe. Nesse caso, a gente tem um pacote da Ethernet, né, que é o Layer 2, sendo o endereço MAC de origem, o endereço MAC do PC1. O destino aqui é diferente, porque o destino é um multicast com o final do endereço IP do IP que ele quer saber, ou seja, do IP do PC3. A gente já aprendeu que esse 333FC é o endereço de Neighbor Solicitation e o final é o endereço IP do PC3, do PC que ele quer entender. Já na camada 3, a gente tem o IP de origem sendo o IP link local do PC1 e o destino sendo o grupo multicast, igual na camada 2, FF021, FCCC, e o final, depois do FF, né, o final é o IP do PC3, que ele quer saber o MAC. Já no IPv6, né, o pacote, ele é do tipo 135. O target, né, que é o destino, é o IP do PC3. E o link layer address é o address do PC1. Ou seja, ele quer saber quem tem o IP FE8020C, CCFF, FFCC, CCC, por favor, responda o seu MAC pro... Aí ele colocou o IP dele lá na camada 3 e o link address, que é o MAC dele. Tá? Ele vai responder para ele. Já na resposta, nós temos aqui o caminho contrário, que é todos esses computadores, o roteador e o computador, eles recebem essa mensagem, né? E aí o que eles fazem? Eles não têm aquele MAC. Como eles não têm aquele IP final. Como eles não têm aquele IP final, eles não respondem. O único que tem esse IP final é o PC3. Então, o PC3 vai gerar um pacote em resposta ao PC1. E aí, esse pacote, ele vai ter a camada 2 origem sendo a origem do PC3 e o destino sendo o destino do PC1, né, o MAC do PC1, que agora ele já sabe quem é, porque ele recebeu o pacote. Então, tem uma diferença aqui do Neighbor Solicitation para o Neighbor Advertisement, que esse Neighbor Advertisement, ele é unicast e não multicast, igual o PC1 gerou. E aí, na camada 3 do IPv6, ele já sabe que o endereço de origem é o endereço do PC3, que é o dele, que ele está gerando o pacote, e o destino é o IP do PC1. Tá? E o pacote CMPv6, ele é do tipo 136, e o target dele é o IP do PC3, ou seja, o target é o IP dele. E o link layer address é
o link dele. Ou seja, ele está falando aqui qual é o IP dele e qual que é o MAC dele. Quando esse pacote vai chegar no PC1, o PC1 vai entender que quem tem esse IP tem esse MAC. E aí ele vai aprender na tabela dele.